Tá gravando? Bom, essa aqui vai ser a nossa primeira aula, então, no curso de Introdução ao Machine Learning. A gente vai falar um pouco sobre como vai funcionar o curso, horários, tudo isso, o que a gente vai estar oferecendo para vocês. Passar um pouco do que a gente vai abordar no curso também de conteúdo e passar um recap, assim, para quem fez o curso de Fundamentos de Data Science com o Hiro. Vai ser uma aula meio morna, assim, vai ser mais uma reprise do que coisa nova. A gente vai passar sobre tipos de dados, datasets e tudo isso, e a gente vai passar no final o algoritmo do KNN para ter uma noção já básica de aprendizado de máquina. Então vamos falar primeiro sobre onde a gente está agora. Esse aqui é o nosso plano do curso do Data, para você ingressar no Data, entre aspas, né? Vocês fizeram o primeiro curso de fundamentos de Data Science. Vocês estão vendo meu mouse? Sim, sim. Alguns de vocês fizeram o curso de fundamentos de Data Science com o Hiro, outros não. Mas agora a gente se encontra aqui. A gente está no curso de Machine Learning e não é necessário você ter feito esse curso de Fundamentos de Data Science, então eu inclusive imagino que tem muitas pessoas aí que não fizeram. E aqui a gente vai abordar aprendizado de máquina no modo geral. E depois disso, você saindo do curso de Machine Learning, você pode ingressar em algumas frentes do Data. Entre essas três aqui, a de Papers, você tem que passar por essa primeiro, mas a de Projetos você já pode meter bala, começar a brincar com algumas coisas. Então, sobre o curso. Como eu falei, é um curso meio feito pensando em quem fez o anterior, mas não é obrigatório. É um conhecimento básico que é legal ter, alguns conhecimentos de cálculos, limites, derivados, mas eu vou falar para vocês, nada demais, sabe? Tipo, álgebra linear também, mas vocês acabam entendendo também ao longo do curso. Acho que o mais importante daqui talvez Python básico, que talvez confunda nos códigos, mas você também vai aprendendo. Eu, inclusive, quando fiz esse curso, eu tinha tido só até cálculo 2, não tinha visto nada de álgebra linear, e meu conhecimento de Python era tipo Python puro, nunca tinha visto NumPy e Pandas. Então eu fui fazendo com o pessoal também, aprendendo. E outra coisa, se alguém quiser pegar essa parte do Python básico, tem um curso de introdução a ciências de dados com Python do Suter, também é um membro do Data, ele gravou uns 2 anos atrás, eu acho. E tá aí no YouTube, tá no canal do Data, é um curso muito bom, não é muito longo, eu recomendo todos verem. E as aulas vão ter uma duração de no máximo 1h15, pode ficar menor, e a gente não vai ter aula na Sencomp. Outra coisa que não está nesse slide, mas que a gente está pensando em fazer, é umas monitorias esporádicas. Assim. A gente não vai marcar uma monitoria semanal, um horário fixo, mas sempre que tiver alguém, o cara que deu a aula estiver disposto, ou alguém que ajudou a dar a aula estiver disposto a sentar num Meets, assim, ficar uma horinha ali para tirar dúvidas da tarefa, ou até mesmo resolver a tarefa com vocês, a gente vai estar fazendo isso. E como eu falei das tarefas, depois de cada aula a gente vai tentar disponibilizar um exercício para vocês, para fixar esses conceitos de prática mesmo. Vocês para pegarem e praticarem o que vocês viram na aula, que é muito importante, eu recomendo muito que todos façam. Não é obrigatório, não é obrigatório. E depois a gente disponibiliza toda a solução. Então vamos entender o que a gente vai ver nesse curso. A gente vai ver primeiro passando tudo sobre dados, explorar os dados, aprender o que eles podem, como a gente pode analisar eles para melhorar o nosso modelo ou começar um modelo de aprendizado de máquina. Depois a gente vai ver como a gente pré-processa esses dados, a gente tira dados que não são necessários, começa a mexer em algumas coisas, e partindo para os algoritmos em si. Então a gente vai falar de aprendizado supervisionado e não supervisionado, mas o grande foco desse curso é o supervisionado. A gente levantar a mão aqui, eu acho. Esse barulhinho é de levantar a mão? Eu não sei. Tem alguma pergunta? Tá, então acho que não. Não é não, Vinho. Tá, então eu me confundi, desculpa. Então a gente vai passar sobre alguns algoritmos de aprendizado supervisionado, KNN, como a gente vai ver hoje, Naive Bayes, Decision Tree, Random Forest, redes neurais. Vocês não precisam entender nada do que está escrito nessa linha. Vocês vão entender isso, eu espero. E aprendizado não supervisionado, a gente vai ver algum, não é tanto quanto esse, mas a gente vai ver PCA, TSNE, UMAP e algumas outras coisas, e tipos de dados. Tabelas, imagens, texto e áudio, como tratar esses dados. Então primeiro a gente precisa definir o que é Machine Learning em si. O Machine Learning é um ramo de IA, inteligência artificial. E a gente precisa entender todas essas diferenças, porque às vezes isso pode confundir. Às vezes o pessoal acha que inteligência artificial é a mesma coisa que Machine Learning e que Machine Learning é algo diferente de Deep Learning.
E não é isso. O que acontece é que inteligência artificial é todo um ramo de estudo onde ocorre a simulação de algum comportamento humano. Detalhe para a palavra a gente vai simular algum comportamento humano. Algo que eles emular alguma coisa que a gente faz. Então a gente não vai simplesmente emular tudo que o cérebro humano faz, sabe? Não é assim que funciona. A gente vai tentar simular uma atividade. E machine learning é um ramo de estudo na inteligência artificial e a gente tenta fazer isso aprendendo padrões através de dados já coletados. Então, a partir de dados, a gente vai tentar aprender padrões entre deles para fazer simular esse comportamento. E o que é o Deep Learning? O Deep Learning é a gente tentar extrair esses padrões utilizando redes neurais. Então, a gente vai, além de aprender, a gente vai tentar extrair eles a partir de dados meio brutos, assim. Vocês vão entender isso muito mais ao longo do curso e agora também. Um pouquinho. Então, isso aqui é basicamente o nosso roteirinho de Machine Learning e Data Science. O que acontece? A gente vai obter os dados que a gente tem, analisar eles, ver o que está bom, o que a gente pode usar a partir desses dados. Fazer um pré-processamento neles e escolher a partir disso um modelo e treinar ele. Depois a gente vai analisar os resultados e tentar ir melhorando. É isso que a gente faz com Machine Learning e Data Science. Esse é o nosso roteirinho. Então a gente está falando tanto de dados, vamos entender esses dados em si. Esses dados podem ser divididos em essas duas categorias, de dados estruturados ou não estruturados. O que acontece com dados estruturados? Eu acho que é meio intuitivo para você perceber por uma tabela. A gente tem uma tabela onde a gente tem características de um evento. Então, por exemplo, aqui tem o evento 0, 1, 2 ou 3. A gente tem características disso. Então, no caso aqui, é um dataset muito conhecido, que é do Titanic. Então, aqui a gente tem o ID do passageiro, se ele sobreviveu ou não ao Titanic, a classe, o nome, o sexo, idade, enfim, certo? Isso é um dado estruturado, ele está tabelado, certo? Dados não estruturados, pô, uma imagem. Imagem é um dado não estruturado. Você não consegue ter esse visual assim da imagem, certo? Outra coisa, um áudio. Um áudio também é um dado não estruturado e texto. Texto às vezes pode confundir. Texto não é um dado estruturado. Texto é um dado não estruturado, sim. E aí, a partir desses dados, a gente vai definir alguns tipos neles. Então, entre os dados, a gente pode ter dois diferentes: dados numéricos e dados categóricos. Quando a gente fala de dados numéricos, é literalmente isso: dados feitos de números, atributos numéricos. Então, a gente vai ter idade, tamanho de tênis, altura e renda, exemplos. E a partir deles, a gente vai ter outros tipos de dados, que são os dados discretos ou contínuos. Basicamente, é muito intuitivo às vezes. Os dados discretos, eles têm infinitas opções. Então, pensa na idade de alguém, tamanho de tênis, agora contínuos, altura. Por exemplo, eu posso ter 1,92, posso ter 1,93, posso ter 1,92,5, entendeu? Agora, idade, eu tenho 20. Tamanho de tênis, eu calço 40, entendeu? A partir disso, você vai pegando o que é discreto e o que é contínuo. E os dados categóricos são os dados feitos de palavras. Então, a gente pode definir eles com palavras. Então, a qualidade de um produto: boa, média, ruim, entendeu? Um cargo: alto, baixo, mediano, entendeu? Etnia e gênero também. E dentro disso a gente vai ter duas classes, que são os dados ordinais e os dados nominais. O que acontece nos dados ordinais? Eles realmente criam uma hierarquia neles. Então, qualidade. Você percebe quando a gente vai fazer uma qualidade baixa, aí uma qualidade média, aí uma qualidade alta. Isso vai escalando para cima. Eles têm uma ordem, certo? Dados nominais não. Etnia e gênero. Isso não tem, sabe? Eles são distintos entre si, não tem nada que relacione eles de forma ordinal. Tem alguma dúvida sobre essa parte de dados? Tranquilo, tá. Então aqui a gente vai entender os ramos de machine learning que a gente estava vendo. São os ramos de aprendizado supervisionado e o não supervisionado, que vão ser abordados nesse curso. Como eu falei, a gente vai ver muito mais o ramo do aprendizado supervisionado e nessa aula eu vou focar um pouco nele, porque o KNN é um algoritmo de aprendizado supervisionado. Dentro do aprendizado não supervisionado, a gente também tem esses dois ramos de redução de dimensionalidade e clustering, que vocês podem entender um pouco mais na frente nas aulas que a gente vai ter ao longo do curso. Hoje eu vou focar em falar de classificação e regressão, entender essa diferença. O que é uma tarefa de classificação e o que é uma tarefa de regressão. Então a gente pode definir assim. Voltando um pouco, eu esqueci de definir o que é aprendizado supervisionado e o não supervisionado. Então a gente vai definir o supervisionado e o não supervisionado, ele é só o inverso disso. O aprendizado supervisionado é onde a gente tem o conhecimento do que a gente espera. Então a gente tem um conjunto de dados e a gente sabe a resposta desses dados. Por exemplo, a gente tem aqui esses dados rotulados
tem aqui um retângulo, um círculo, um hexágono, e a gente sabe que ele é um retângulo, a gente sabe que ele é um círculo, a gente sabe que é um hexágono. Isso já pode estar tabulado, por exemplo. E a gente tem esses rótulos: retângulo, círculo, triângulo e hexágono, certo? O que acontece no não supervisionado? A gente não tem esses rótulos e a gente tenta separar eles, entendeu? A gente tenta basicamente criar as classes do zero, entre aspas, assim. Vocês vão ver isso ao longo. Mas foca nisso. O aprendizado supervisionado é aquele que se conhece a resposta esperada. Essa resposta esperada a gente chama de target. Geralmente é o que a gente quer, geralmente não, sempre é o que a gente quer predizer com o aprendizado com modelos. A gente quer aprender a mapear os atributos para esse target. Então a gente quer aprender padrões no nosso dataset para conseguir predizer esse atributo, que é o target. Então a gente quer, por exemplo, a partir de uma figura que a gente não tem conhecimento do rótulo, a gente quer predizer se é um retângulo, um círculo, um hexágono. E para isso, a gente vai fazer um treinamento com base nos dados que a gente já tem as respostas e a gente vai resultar num modelo. Com esse modelo, tem uma pergunta aqui. Isso, dataset, não só os dados que a gente possui para treinar um modelo, porque a gente pode também ter o nosso dataset de teste e validação que a gente vai definir. O dataset é literalmente um conjunto de dados. Então, voltando um pouco aqui, os dados estruturados. Um dataset é isso aqui. É uma tabela com várias linhas. Para cada linha é um dado, uma amostra, certo? Isso faz sentido? Falou? Tá. Para dados não estruturados, podia ser um conjunto de imagens. Milhões de imagens, foda-se. E aí é o dataset de áudio também, entendeu? No caso, a gente está trabalhando hoje com dados estruturados. Então, o dataset a gente é um conjunto de dados. Isso acho que ficou claro. E aí, a gente vai pegar o nosso dataset de teste e vai testar o nosso modelo para fazer as predições. Ele pode dar um triângulo ou não. A gente espera que isso aqui dê um triângulo, né? Isso aqui dê um círculo, mas nem sempre pode dar. E a gente vai fazer o quê? A gente vai voltar, melhorar o nosso modelo e aí a gente vê o que faz. Certo? Agora, voltando lá no que eu falei de classificação e regressão. São as duas tarefas que tem no aprendizado supervisionado. É muito simples de entender essa analogia que é bem intuitiva. É só pensar na seguinte questão. Pensa no nosso target. Se eu tenho um conjunto de dados sobre de tempo, clima na minha cidade, eu quero de vários dias. E eu quero saber se amanhã vai chover com base em alguns dias, alguns dados de dia anterior. Temperatura ou chover? Chover eu falei errado, perdão. Eu quero saber se a temperatura amanhã. Eu posso querer predizer primeiro a temperatura ou se simplesmente amanhã vai estar frio ou quente. Você percebe que sendo frio ou quente é uma decisão binária, certo? Ou vai ser frio ou vai ser quente, certo? Se é uma temperatura, eu estou querendo predizer um valor. Entende isso? Essa é a grande diferença. Isso aqui é regressão, isso aqui é classificação. Aqui a gente está querendo fazer uma classificação, no caso binária, pode não ser, para uma classe. Então, se eu tenho esse nosso target fará ou não frio amanhã, essa classificação pode ser entre frio e quente, certo? Apenas duas opções, 1 ou 0. Viu? Oi? Você disse que não precisa ser binário, então só precisa ser um número discreto de classes para ser uma classificação. E se for uma coisa contínua, é regressão, é isso? Cara, basicamente isso, sim, eu acho. Eu acho que Ah, sim. sim. O Dora pode, talvez, complementar? Eu acho que sim, né? A classificação é sempre valores discretos, independente do número de classes. Sim, sim. E a regressão sempre em valores contínuos. Então, por exemplo, também a gente pode querer predizer o valor de uma casa, com base em atributos. Tamanho do quarto, tamanho, a área mesmo, várias coisas. Localização, a gente quer predizer o valor dela. Isso é um valor contínuo. Vocês entendem que o valor de uma casa em dinheiro é contínuo? Sim, acho que sim, né? Em vez da gente querer simplesmente predizer se ela é valiosa ou não. Certo? Essa é a grande diferença de classificação. E aí, quando a gente vai querer ver isso em gráficos para ficar um pouco mais simples, a gente começa a entender. Porque conforme a gente vê nos dados de classificação, os dados ficam bem separadinhos, sabe? E é possível traçar linhas para dividir eles, mais ou menos. Lógico que não o completo, mas para tentar dividir eles. Enquanto a regressão, ela segue mais ou menos uma função, certo? No caso aqui, é linear. Essa é a grande diferença de regressão e classificação. Ficou claro? Tá. Eu vou entender. Agora, como você tinha perguntado, o Xaropinho tinha perguntado, sobre o conjunto de dados, que é um dataset.
Uma coisa que a gente tem também a gente tem geralmente o nosso conjunto de treino, nosso conjunto de teste, mas o que a gente costuma fazer também é usar o nosso conjunto de treino dividido. O que a gente faz? A gente splita esse conjunto de treino e separa um conjunto de validação. Por que isso? Se a gente ficar nessa de treinou o modelo, testou, deu ruim, vamos mudar. Treinou o modelo, testou. Isso vai causar um efeito chamado de overfit. O que é isso? O overfit é quando o nosso modelo ele está muito bem predizendo o nosso conjunto de treino. Só que ele está péssimo predizendo o nosso conjunto de teste. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele meio que decorou as respostas. Entende? Então, se a gente ficar rodando ele no nosso de teste, ele vai começar a decorar o de teste também. Certo? Então, o que a gente costuma fazer? A gente separa esse conjunto de validação e a gente faz treino, validou. Pô, tá uma merda. Voltou. Treino, validou. Tá, já tá bacana. E depois a gente testa, para não tentar correr esse risco de overfitar. Outra coisa que talvez eu possa falar um pouco rápido, mas vocês vão ver isso mais ao longo. O overfit vocês vão ver também com mais clareza ao longo. Mas é o underfit também. O que acontece no underfit? Ele vai péssimo em tudo. Basicamente isso. Ele não consegue fitar nenhuma função sobre os nossos dados, certo? Então, o que acontece no overfit? Ele acaba decorando a função de treino, só que ele vira uma merda para o conjunto de teste, entendeu? Então, ele acaba levando em consideração talvez outliers, por exemplo. Se eu tenho uma função que deve ser... Eu tenho uma parábola, sabe? Assim, dá para ver na câmera? Acho que dá, né? Uma parábola assim. Eu quero fazer essa função com meus dados. Então, aqui os dados, vários pontinhos. O que o overfit pode fazer, ele vai passar por todos os pontos. Vai fazer assim, tipo, uma cobrinha na nossa parábola. E a gente não quer isso. A gente quer algo que generalize os nossos dados para que a gente consiga predizer em qualquer circunstância. Certo? Uma dúvida? Ô, Vinho, Oi. tem algum exemplo que dá pra você dar de quando aconteceria o underfit? Tem. O underfit acontece às vezes quando o seu modelo está bem ruim ou com um modelo que não funciona muito bem para aquela situação. E aí o que acontece, por exemplo, nessa parábola aqui, o que aconteceria com a função que ele poderia predizer, sei lá, é uma reta, assim, entendeu? Está uma merda, certo? A função que ele quer. Já está generando uma parábola como uma reta. Isso não é bom. Eu acho que eu não vou focar muito em underfit agora, porque vocês vão ter algumas aulas logo mais que vai explicar sobre underfit muito bem, que talvez seja mais importante. Mas é basicamente isso. O overfit, você está decorando seus dados, e o underfit você não está fazendo nada. Seu modelo está simplesmente horrível, certo? Saquei, valeu. Mais alguma dúvida? Acho que não, né? Então vamos falar do nosso primeiro algoritmo de aprendizagem de máquina que vocês estão vendo aqui no curso, que é o KNN. Talvez vocês já tenham conhecimento. Eu sei que o pessoal que fez o curso do Rio tem conhecimento. Mas vocês vão ver que é um algoritmo até que bem simples. Vou passar pela ideia para vocês. Ele se trata de um algoritmo de classificação. Vamos traduzir aqui só para talvez alguém tente de k-nearest neighbors, os k-vizinhos mais próximos. Isso vai fazer sentido. O que acontece nesse algoritmo? A gente quer classificar os nossos dados em classes. Afinal, são uma classificação. A gente sempre usa dados numéricos no nosso KNN. E isso vai ficar claro por quê logo mais. Se a gente tiver dados categóricos, por exemplo, a cor de alguma coisa, a gente tem que dar um jeito de transformar ele em numéricos. Outra coisa que vocês vão ver ao longo do curso como fazer isso. Ele passa do pressuposto que exemplos da mesma classe estão localizados próximos no espaço. O que é isso? Nos nossos dados, cada coluna lá pode ser representada no espaço. Então, esse dado verde, ele está aqui no espaço. Isso aqui é uma amostra, como se fosse uma linha daquele conjunto de dados estruturado. Esse aqui é outro. Então, o KNN ele pressupõe que esses exemplos de mesma classe, no caso a classe verde, estão localizados próximos. Por isso tem essa divisão para facilitar um pouco, certo? Então aqui a gente tem verde, 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 todos próximos. E o azul também vai ficando próximo, o vermelho, então, porra, tudo vermelho ali. Entende? Ele passa desse pressuposto. Vamos dissecar essa frase. Exemplos de mesma classe estão localizados próximos no espaço. Localizados. Como assim localizados? É o que eu falei. Cada linha desse dataset, desse conjunto de dados, pode ser representado no espaço. Se for, por exemplo, um dataset com dois atributos, x e y, a gente pode colocar no plano cartesiano. Ou se tiver 3 atributos, a gente pode jogar ele no espaço 3D. A questão é, geralmente isso não acontece. A gente vai ter um conjunto de dados com 10 features
E você, pô, já fica difícil tentar visualizar em 4 dimensões. Imagina em 10. Sabe? O cara tem que ser um monstro para conseguir fazer isso. Então a gente só tem que entender, basta a gente entender que cada linha, cada amostra do nosso conjunto de dados se trata de um ponto no nosso espaço. Certo? Que as features, os atributos, são as coordenadas dela. Vocês entendem isso? Isso faz sentido? No nosso slide tem um vídeo com uma explicação mais detalhada disso. Eu vou estar passando para vocês amanhã, ou talvez hoje ainda, todo o material. E aí vocês podem pegar esse link complementar. Agora vamos pensar no próximos. Certo? A gente vai ter que medir a proximidade nesse espaço. Porra, a gente usa distância, certo? Para medir quão próximo a gente está das coisas. Quão próximo eu tô do Hiro, quão próximo eu tô de você aí. Tô longe, né? Meu vizinho mais próximo aqui é o Hiro, inclusive. Meu vizinho mais próximo. Então, a gente tem que medir isso a partir de alguma fórmula. A gente vai estar usando... São duas fórmulas são muito comuns. A forma de distância euclidiana, que eu acredito que vocês já estão familiarizados, e a distância Manhattan, que também é bem simples. Acaba sendo só um módulo das duas features, certo? Das features não, dos dois pontos. Entendeu? Basicamente, vocês entendem essas duas fórmulas? Faz sentido, sim. Tá. Então, isso aqui mede a proximidade no nosso espaço que a gente viu logo atrás. Então, vamos entender como que o KNN vai funcionar de uma forma simplificada, com um vizinho próximo. O nosso K é igual a 1. Então, vai ser um nearest neighbor só. A gente vai jogar nosso conjunto de teste ali para o algoritmo. Ele vai calcular a distância do teste para cada instância que ele já tem de treino. Passei sem querer. Para cada instância que ele já tem de treino. E ele vai pegar a amostra de treino que tem o valor, a distância a menor distância. É o que está mais próximo aqui, você percebe? K igual a 1. Esse aqui é o nosso exemplo para classificar. Esse aqui são nossos dados jogados no espaço, no plano cartesiano. A gente vai pegar o mais próximo, que é esse. E a partir disso, a gente vai classificar ele como uma estrelinha ou um triângulo. Classe A, classe B, no caso. No caso, como o mais próximo é uma estrela, ele vai classificar como uma estrela também. Ele vai pressupor que vai levar aquele pressuposto de que exemplos da mesma classe estão localizados próximos no espaço. Certo? Então, a primeira estrela que a gente viu vai ser a classe da nossa nova amostra. Só que nem sempre isso pode ser verdade, certo? Então, o que a gente faz? A gente faz com K vizinhos mais próximos. Então, a gente vai analisar com K maior que 1. 2, 3, 4, 5, 6, enfim. E a partir disso, a gente vai pegar o que é a maioria, certo? No caso, a gente geralmente tenta usar valores primos para um K. A gente vai aprender como pegar um K bom depois, mas vamos ver. Então, a gente vai jogar nosso dado de teste ali, que é o ponto vermelho, vai calcular a distância dele para cada ponto do nosso plano cartesiano que a gente já tem de treino, todos os nossos dados de treino. E a gente vai distribuir, a partir desses K elementos, por exemplo, os 3, a gente achou um amarelo e 2 roxos. A partir disso, a gente vai pegar a classe que é majoritária nesse K vizinhos. No caso, é o roxo. Então, a gente vai classificar o nosso dado de teste como roxo. E a gente vai retornar a classe mais frequente, que eu acabei de falar. Certo? Faz sentido para vocês? Faz. E aí, eu falei do fato da gente escolher um bom K, né? A gente define o K como um hiperparâmetro. O que é um hiperparâmetro? Hiperparâmetro do machine learning é qualquer parâmetro que é definido ao treinar o modelo. Então, ele não se adapta. É a gente que define ele. Então, eu quero escolher um K igual a 5. Isso quer dizer que ele é um hiperparâmetro. Eu vou escolher usar K igual a 5. Entendeu? E a gente vai aprender a usar essas coisas. No KNN, outro hiperparâmetro é a distância. Eu posso escolher usar a distância euclidiana, Manhattan ou qualquer outra aí que você queira usar. Certo? Ao longo do curso, a gente vai ver formas de otimizar esses hiperparâmetros. Como que a gente acha o melhor para nossa situação, certo? A gente vai ver isso ao longo das aulas. Então, com isso, eu tenho uma pergunta. Pode falar, Frois. Ô, Vinho, e quando tem, tipo, mais de 2 coordenadas, quando o negócio é 3D, 4D ou 10D, como que fica a conta lá da distância Manhattan ou euclidiana? Da mesma maneira, é só você, por exemplo, na distância euclidiana, você pegaria o x de um menos o x de outro ao quadrado, certo?
mais o y de um menos o y de outro ao quadrado. Você faria isso para z e seguindo, entendeu? Conforme tem as dimensões, Ah, tá, boto fé. entendeu? Isso funciona, isso se aplica para Manhattan também. Então aqui a gente tem o nosso roteiro de Machine Learning. Esse aqui é o roteiro. Ó, a partir dos nossos conjuntos de dados, a gente vai separar nossos dados de treino e nossos dados de validação. A gente vai treinar o nosso modelo com os dados de treino e a gente vai jogar nos dados de validação. Com isso a gente vai ter os nossos resultados de validação. A gente vai ver, porra, isso aqui tá ruim, isso aqui não tá. A gente vai otimizar os nossos hiperparâmetros com base nisso e treinar de novo. Jogar nos dados de validação e ver, e otimizar. E a gente vai fazendo isso, certo? Lógico que você não vai só mudar hiperparâmetro, muitas vezes, mas a gente vai vendo isso e vai mudando para ter o nosso melhor resultado possível. Certo? Acho que terminei essa parte de KNN. Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Tá. Aqui tem umas referências e um material complementar, porque isso aqui não é muita referência, mas tem um curso da Cornell University, de um professor chamado Killian, que pô, todo mundo fala do Data. Se perguntar pra qualquer pessoa do Data, a pessoa vai te indicar esse curso. E tem uma aula de KNN muito boa. Ele fala muito pouco sobre KNN nessa aula, na real. Ele fala tipo uns 15 minutos. Mas é muito boa para entender, talvez, essa parte de dados e conjunto de dados, conjunto de validação. Ele explica super bem. E para complementar isso tudo, tem a aula que vem em seguida do KNN, que é sobre a maldição da dimensionalidade. Vocês vão ver isso também ao longo do curso, mas lá ele mostra, conforme você vai adicionando dimensões para as features, então conforme, por exemplo, eu tenho um dataset de 10 features, aí depois eu tenho um de 100, aí depois um de 200, ele vai mostrando como o modelo reage a isso. E é muito interessante. E também ele mostra o modelo treinando e o gráfico bonitinho, assim, com diferentes Ks. Mas por hora é isso. E tem mais uns links ao longo dos slides. Mas vamos partir para uma parte mais prática agora. Eu vou mostrar para vocês um código. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu vou compartilhar o VS Code. Tá, vocês estão vendo aí? Tá um pouco pequeno o som, mas dá pra ver bem. Assim, tá melhor? Aí, agora sim. O que tem aqui? Aqui a gente vai ver um KNN implementado, cara, na mão, assim. Tipo, na mão é Python, né? Um NumPy, Pandas, porque aí também a gente, pelo amor de Deus, vamos, né? Então vamos ver. Eu estou simplesmente implementando as bibliotecas, NumPy, Pandas. Eu peguei um dataset aqui que é muito curioso, um dataset de vinhos. Olha que beleza. Então aqui eu estou lendo o nosso dataset com Pandas e mostrar ele para vocês. Então ele tem várias características de vinhos, acidez, volatilidade, vários valores. E percebam que todos numéricos. Eu peguei esse porque é um dataset com valores numéricos para a gente não ter que enrolar com dados categóricos e tudo mais, certo? E aí a gente tem o nosso target é esse is good. A partir das características do vinho, a gente quer predizer se ele é bom ou não. Então 0 não, 1 é bom, certo? Só que o que acontece com esse dataset? Ó, isso eu vou passar esse código para vocês com texto e talvez fique mais claro com as contas. Mas você percebe que eu tenho valores, às vezes, muito pequenos, por exemplo, 0.076, 0.99, mas eu tenho valores um pouco maiores, tipo 11, 7. Isso causa uma discrepância entre as features. Pensa comigo se eu jogo esse dado junto com esse numa distância euclidiana. E vamos pegar só essa acidez fixa e os clorídeos aqui, certo? Vamos pegar só essas duas features para não ficar pensando na distância euclidiana com 20 features, sabe? Oi? Tá, é mais fácil pensar às vezes na distância Manhattan também. É bem mais fácil, na real, para não ter que levar ao quadrado. A distância Manhattan vai ser simplesmente um módulo da diferença, certo? Simplesmente. Eu posso mostrar a forma depois para vocês. Vamos pegar, então, o 3 e 2 com a acidez e os clorídeos. Então, a gente vai fazer 11.2 menos 7.8. Pô, vai dar 4, mais ou menos. Tá, 4. E aqui, ó, 0.075 e 0.090. Vai dar menos 0.02, mas daí você tira o módulo, vai dar algo muito pequeno, 0.02. Aí eu vou, na forma da distância Manhattan,
Vou somar esses 4 com 0,02. Você acha, você aí, você pensa comigo, você acha que faz muita diferença essa distância 4 e a distância 4,002? Faz, né? Vai pesar mais em um que no outro, no fim das contas. Exato, muito bem, Baqueta. O que vai acontecer? A gente está atribuindo meio que, de certa forma, pesos para essas features. Então a nossa acidez está tendo um peso maior na distância do que os nossos clorídeos. Isso não é bom, porque no final das contas todas têm que ter o mesmo peso, certo? Então isso a gente quer fazer com que isso termine, isso não funcione. E o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma técnica de normalização de dados. Isso vocês também vão ver mais para frente, mas aqui tem uma função chamada min-max-scale, certo? A partir de um valor x, de uma row x, ele vai tirar o mínimo e dividir pelo máximo menos o mínimo. Da coluna, na verdade, desculpa. Então ele vai pegar o 7.4, vai subtrair o mínimo dessa coluna de acidez, vai subtrair pelo máximo menos o mínimo. E ele vai retornar esse valor. O que você vai fazer no final? Ó, eu vou aplicar aqui. Todos os nossos valores vão estar entre 0 e 1. Certo? E isso é muito bom pra gente agora. Porque os pesos são iguais. É isso que a gente quer pro KNN. A gente quer dados que estejam com pesos iguais. Não que estejam normalizados, a gente chama, certo? Isso, você mantém a proporção entre eles. Então, vamos continuar agora a implementação do nosso KNN. Eu vou separar aqui o nosso target com o isGood e pegar nossas features, certo? E aqui eu vou usar uma função do sklearn, que é uma biblioteca que vocês vão usar bastante, para dividir nossos dados entre o nosso x de treino e o x de teste. Aqui, no caso, seria a validação, né? Mas eu botei teste no nome, vocês relevem isso. Então, essa função basicamente vai dividir nossos dados. O nosso xtrain vai ter todas essas features, menos o isGood. E o nosso ytrain vai ter só essa coluna isGood, certo? Posso mostrar para vocês aqui? Deixa eu executar isso aqui. Vou botar xtrain. Tá vendo? É randômico. Então, eu não começo do 1. Eu vou ter aqui tudo menos o isGood. Aí se eu venho aqui e boto um ytrain, os mesmos índices, só que com resultado, certo? Aqui eu defini a distância euclidiana mesmo, uma funçãozinha de distância euclidiana com NumPy, simples. E aqui tem a nossa classe de KNN. Eu sei que vocês talvez não sabem muito bem o que é uma classe, mas eu estou setando basicamente o modelo e as funções que vão acompanhar ele, certo? Então, de início, quando eu crio a classe, eu vou querer passar um valor de k, que é quantos kzinhos eu vou querer. E aí eu vou ter minha função de fitar. Outra coisa que eu esqueci de comentar, talvez. Geralmente, em Machine Learning, as coisas demoram muito para rodar, certo? E o que a gente prefere, geralmente, é que o nosso treino demore para rodar e o nosso teste seja mais rápido. A gente abre mão do nosso treino para o teste ser rápido, certo? Porque é bem melhor. O que acontece no KNN? O KNN é exatamente o contrário. Isso é um ponto negativo para o KNN, né? Por quê? Olha o nosso treino. O fit seria o treino. A gente vai fitar o nosso modelo para os dados de treino. Eu simplesmente seto o nosso x, o x que ele passou, para o xtrain e ytrain. Só isso. Esse é o nosso treino. Eu basicamente boto aquelas rows, aquelas linhas, aquelas amostras no espaço. Eu estou fazendo isso. Sabe? Não tem treino de fato. E a nossa função de predict, que é onde acontece o algoritmo mesmo. Então aqui eu estou passando um x-teste, certo? E aqui eu crio uma lista para guardar os resultados. Muito similar, mais ou menos, como está aqui o ytrain. Certo? Aqui, na verdade, é uma series do Pandas, mas a gente vai fazer essa conversão depois. Aqui eu estou fazendo uma lista que vai guardar basicamente esses valores de 1 e 0 para nossas predições. Eu vou passar o nosso dataset para NumPy, nosso xtest para NumPy, e o xtrain também, porque fica muito mais fácil de utilizar. Para cada linha de teste, certo? Nosso array de NumPy, eu vou calcular essas k distâncias, todas as distâncias e pegar nossos k vizinhos, certo? Então aqui eu vou analisar uma amostra. Eu vou calcular todas as distâncias, pegar as menores, as k menores, retornar a classe mais frequente. Então, para uma linha de teste, eu vou ver as distâncias, vou setar uma lista vazia. E eu vou percorrer todos os dados. Aqui eu estou percorrendo com o enumerate, porque eu vou precisar dos índices, certo? E a nossa linha. Aí eu vou dar um append, vou colocar na lista um índice e depois o resultado da distância entre a de teste e a de treino. Tá? Aqui eu estou ordenando um array,
com base nas distâncias. Esse aqui, lambda x1, ele vai simplesmente pegar o segundo elemento da matriz aqui. É que eu tô fazendo uma lista de listas, né? E aí ele pega o segundo elemento dessa para ordenar. E aí depois, só que eu quero agora só os K vizinhos, né? Não ligo mais pro resto. Eu quero só os K primeiros. Então eu vou dar um slice nessa lista e separar os nearest neighbors, que vão ser os K primeiros. Aí aqui eu tô simplesmente tirando as distâncias de jogo, porque eu não preciso mais delas. Agora eu só tenho os índices, que é o que eu quero. Eu quero ver agora as classes delas, certo? Vou criar uma lista de resultado. E para cada vizinho nessa lista, eu vou dar append no resultado. Então, eu vou ter uma lista, se eu estiver usando 5 vizinhos, eu vou botar aqui, sei lá, vou ver o que o índice x, ele tem um valor de isGood igual a 1. Então, na lista vai ter 1, depois 0, depois 1, depois 1 de novo, e assim vai até completar os K vizinhos. E aí eu vejo se esse valor de 1 é a maioria. Eu vou somar tudo e ver se é maior que dá mais que 50% do nosso nearest neighbors. Se der, eu vou colocar no nosso ypred o valor de 1. Quer dizer que o nosso vinho é bom. Entende? Se não, eu vou colocar 0. E aí eu retorno essa lista. Vinho, Oi. como você calcula a distância? Eu não entendi. A distância? Tá. Uhum. A distância pode ter ficado um pouco confuso. Não, essa forma não faz sentido. Eu não vi quando é que você usou essa função. Aqui, ó. Ah, Dentro do for de teste, eu vou pro for de treino. E para cada amostra de treino, eu vou dar append nas distâncias com o índice de treino e a distância do teste ao treino. faz sentido. Certo? Uhum. Vocês entenderam essa parte final? A da sum? Tá. Vocês Essa entenderam? sum funciona só porque é uma coisa binária, né? 0, Funciona só 1. por causa de binária, exatamente. Ah, Só sim. por causa de binária. Se fosse mais classes, assim, não ia funcionar. Certo? Ah, certo. Funciona. Isso aqui vai contar a maioria e eu retorno a lista com os resultados. Aqui é uma função para testar accuracy. Basicamente, eu vou pegar a minha lista de ytest e de ypred comparando eles. Se for igual, eu conto mais um. Se não, não conto nada. E aí eu divido pelo tamanho do teste e vejo qual é a nossa porcentagem. Certo? Aqui eu rodei tudo. Rodei isso aqui. Vou rodar. Bom, vai ser. Aqui é a função de acurácia, eu já falei. E aqui eu estou instanciando o modelo. Eu vou instanciar um KNN com K igual a 3. Lembra que eu falei de sempre tentar pegar um número ímpar para não ter empate, certo? Simplesmente para não ter empate entre classes. Aqui eu estou fitando o meu xtrain e ytrain, fazendo minhas predições. E aqui eu vou printar a acurácia do meu modelo, certo? Vamos ver. Vai ser um pouco lento, porque o do scikit-learn é muito mais otimizado. E ó, 71%. Então, de todos os meus dados de teste, ele acabou acertando 71%, o que não é ruim. A gente pode tentar melhorar isso mudando os nossos parâmetros, certo? Então, se eu botar 5, vamos ver. Vou piorando, certo? E você vai brincando aqui. Se quiser fazer uma forma de função, uma função de distância Manhattan para você brincar também, entendeu? Então, basicamente esse é o código. Eu quero dar uma comentada nele, escrever uns markdown para ficar mais claro também a parte talvez de min-max scale, e eu vou passar para vocês, beleza? Mas amanhã também já vou estar disponibilizando uma tarefa que não é sobre implementar o seu próprio KNN, mas isso fica meio de recomendado. Tipo, eu acho que o que eu fiz quando eu fiz o curso, eu basicamente implementei quase todos que dariam para implementar, assim. Sabe? Não todos, mas a maioria, assim. E eu aprendi muito fazendo isso, e é o que eu recomendo para vocês. Tenta pegar e implementar um KNN você mesmo. Você pode sofrer um pouquinho, mas, pô, a gente tá aí para ajudar, certo? Minha DM tá sempre aberta, acredito que de todo mundo do Data, assim, fica muito feliz de ajudar. E você testa aí. Amanhã eu vou soltar uma tarefinha um pouco mais simples do que isso, mas só para fixar os conceitos que vocês viram. Mas essa é a aula, esse é o código, vou passar para vocês também, é isso. Essa acho que foi a aula de hoje, a primeira aula do curso, espero que vocês tenham gostado. E vamos aí! Vamos aí!